Olá, gente boa, eu sou Rafael Bittencourt, você é muito bem-vindo ao meu canal. Hoje eu vou falar sobre a nova ordem mundial, o que vai acontecer com o mundo pós-coronavírus. Se prepare porque esse assunto vai mexer com você, vai fazer você refletir demais e ficar atento. Fique muito atento aos acontecimentos a seguir e o que eu tenho a te falar. Vou te pedir duas coisas. Primeiro, fique comigo até o final desse vídeo, porque no final desse vídeo eu vou te dar algumas informações muito importantes. Vão fazer todo sentido, vão fechar todo o conhecimento que eu vou liberar aqui para você. Segundo, quero pedir a você, se você não é inscrito ainda, vai aqui, se inscreva no meu canal, nesse botãozinho, toca o sininho e deixa seu like. Quero te pedir isso porque ajuda demais e eu quero te dar 3 segundos para você fazer isso. Se não, deu seu joinha ainda, se não se inscreveu, não tocou o sininho, vou te dar 3 segundos para você me ajudar e ir lá. Vai lá. 1, 2, 3. Obrigado, valeu mesmo, te agradeço. Se você fez isso, te agradeço demais, porque isso ajuda a ranquear melhor o nosso vídeo aqui, deixando o seu like. Sou formado em geografia, me especializei em geografia política e também sou formado em meio ambiente. Mas para te falar sobre a nova ordem mundial, e eu quero te falar do aspecto político, né, do aspecto econômico, o mundo vai provar dessa reconfiguração. E eu estou afirmando para você que o primeiro passo para essa reconfiguração de poder no mundo é Covid-19, coronavírus. Inclusive, se você não assistiu ainda ao meu vídeo falando sobre essa crise foi planejada, é um questionamento, eu lanço alguns questionamentos diante de um documento oficial do governo alemão em 2013. Eles falavam de um surto, de uma pandemia do novo coronavírus em 2013. Se você pensar nos grandes impérios, a lógica deles era expansão e dominação. Basicamente, era a lógica dos impérios. E não muda hoje. Nós temos grandes impérios cuja lógica é expansão e dominação. E se você observar uma data específica comigo, que já é no finalzinho da Segunda Grande Guerra, 1944, as grandes potências, os países aliados já percebiam que iam vencer a guerra, eles se reúnem nos Estados Unidos para uma conferência, para um encontro, para poder buscar uma regulamentação, uma nova lógica de regulamentação financeira no mundo, né, de comércio no mundo. E essa conferência, esse encontro, essa reunião se chama Bretton Woods. Ali se convenciona a paridade do dólar ia ser com o ouro. Estados Unidos, quando chega mais ou menos em 1977, posso estar equivocado da precisão dessa data, 71 ou 77, Estados Unidos quebra isso e adota o câmbio flutuante. Mas os Estados Unidos já se apresentam como grande potência do mundo. Mas nesse encontro, nessa conferência de Bretton Woods, criam-se, convencionam-se, surgem instituições internacionais para poder reconstruir a Europa. Então, basicamente, se destrói a Europa e depois financia o crescimento. O custo da guerra para a Europa foi gigantesco. O que nós presenciamos? Nós presenciamos, dando um salto histórico, já que eu te fiz esse pano de fundo, do surgimento aí dos Estados Unidos se configurando como uma grande potência no mundo, no topo da pirâmide de poder. A ditadura chinesa se destaca a partir de 1990. Vem de antes, mas em 1990 a coisa começa a ganhar cena, começa a ganhar figura. A China tem agora uma mão de obra técnica qualificada e consegue oferecer produtos de qualidade. Automaticamente, as empresas começam a se tornarem multinacionais. Elas vão começar a ter parte das suas produções separadas, distribuídas, né? E a China entra no cenário com essa oferta de mão de obra, com um salário muito baixo, com relação de trabalho muito precária e com um sistema ditatorial que facilita a coisa. Então a China agora começa a surgir. Então em 1990, para a gente encurtar o papo aqui para o que interessa, em 1990 a China aparece com um PIB de 1 trilhão, mais ou menos, um pouco abaixo disso, mas vamos arredondar a coisa aqui, em 1990 cerca de 1 trilhão de dólares. É mais ou menos isso. E a China vem gradualmente, de 5 em 5 anos, de 10 em 10 anos, quase que dobrando isso, uma coisa assustadora, avassaladora. Então as empresas começam a migrar em massa a sua produção e concentrar sua produção onde? Na China, obviamente. A maioria dos produtos que a gente consome vem da China. A China, até 2019, tinha um PIB mais ou menos de 14 trilhões de dólares, é muito dinheiro. A China crescia até 2018 a 6,9%. O seu PIB crescia a 6,9%. Então perceba aqui, ó.
Nova ordem mundial, eu estou falando do caráter político, sobre o caráter religioso, bíblico e profético, escatológico, eu vou te falar já já, e de sistema de controle também, eu vou te falar no próximo vídeo. Fica nesse canal aqui, aciona o sininho para você ser notificado quando eu subir esse vídeo, que está ligado a esse aqui, mas eu estou falando agora sobre geopolítica. Se você prestar atenção sobre essa estratificação da pirâmide, a China, ela vem ali batendo as potências europeias até que ela encosta nos Estados Unidos. A China coladinha nos Estados Unidos, com um PIB muito forte, com uma produção mundial muito forte, e há muitos críticos dizendo que os Estados Unidos se tornaram reféns da China. Vou te dar dados aqui. A China, até hoje, é o maior produtor mundial de remédios. Nós estamos numa crise de saúde. A China é o maior produtor mundial não só de remédios, mas do princípio ativo para se produzir medicamento. Tá bom para você? A China é o maior produtor mundial do setor de vestuário. A China se destaca na produção mundial de vários produtos. Agora, o que você tem que perceber é que a China vem há um tempo se aprimorando e se especializando em biotecnologia e em inteligência artificial. O que tem acontecido na disputa do poder dos impérios? E aqui você não pode ser inocente com discursos de presidente. Você tem que analisar a história pela uma ótica crítica. Eu estou te dando alguns pontos aqui. Te dei um pano de fundo e eu quero te falar objetivamente sobre essa nova ordem das potências mundiais, essa nova ordem mundial. Presta atenção numa coisa aqui, ó. Porém, a China vem provando de um confronto dos Estados Unidos muito grande. Taxações imensas de bilhões de dólares de seus produtos. Produtos norte-americanos são taxados na China e produtos chineses são taxados nos Estados Unidos. Os grandes empresários norte-americanos vêm sentindo uma pressão do governo, principalmente de Donald Trump, para empresas voltarem para os Estados Unidos. Estados Unidos, antes do coronavírus, estava gozando de pleno emprego, entre aspas, mas gozando de pleno emprego, economia crescendo, PIB crescendo, ótimas expectativas. Países da Europa gozando de pleno emprego, de economias estáveis, economias crescendo. E a China, por sua vez, preste atenção no jogo político da coisa, a China, por sua vez, provava de uma desaceleração no crescimento do seu PIB, que crescia 6,9, 6,8, 7 e agora cresce 6,16. E a previsão no primeiro semestre de 2020 era não crescer tanto assim, era ficar mais contido. Então a China sai de $1 trilhão em 1990 aproximadamente. Em 2019 ela está indo a cerca de 13 trilhões de dólares, 14 trilhões de dólares. Mas a China está vendo uma pressão internacional. A China está vendo empresas saírem da China e ir para o Vietnã, principalmente empresas de vestuário, Nike, etc., estão indo para o Vietnã. O Vietnã está oferecendo fracas relações de trabalho, regulamentações de leis trabalhistas, uma oferta de mão de obra vasta, né, muito barata, incentivos fiscais, e as empresas estão saindo da China, se deslocando para lá, além das pressões da ditadura chinesa e as pressões das potências, e aqui entendo dos Estados Unidos. China também que era o maior produtor de celulares do mundo, hoje já vê a Índia emparelhando a coisa e perdendo espaço para a Índia. Vê também o México aparecendo aí na produção de automóveis, etc. Ou seja, o que a China está vendo? A China está vendo o mundo reagir, a China está percebendo o que está acontecendo no mundo, e aí, num cenário em que agora ficam os questionamentos. Deixa eu fazer alguns questionamentos, não quero fazer afirmações, senão eu vou estar agindo de má fé. São questionamentos. E justamente nesse período, as empresas estão deixando a China está tendo uma queda no seu PIB, uma ligeira fuga de capital, a China está percebendo isso, e o que acontece? Vem uma pandemia, uma crise mundial de saúde. E o que está acontecendo agora? A economia dos Estados Unidos, a economia da Europa, e as empresas internacionais, empresas europeias, empresas norte-americanas que estavam na China, diante dessa crise, o que tem acontecido? Se você assiste um pouco de mercado financeiro, dá uma investigada em mercado financeiro, você vai ver que empresários chineses estão comprando ações das empresas internacionais, americanas e outras, que estavam na China, diante da crise do coronavírus. Bolsas despencando, e as empresas chinesas simplesmente comprando essas empresas. Olha a lógica de dominação aqui. Aqui fica o questionamento. Há muita maldade nisso? Há muita manipulação nisso?
Há quem diga, inclusive, que o vírus foi produzido em laboratório. Aqui eu não quero ficar fazendo afirmações. Há quem diga, não é minha afirmação, que eu não vou ficar fazendo lações aqui, não vou ficar fazendo afirmação sem ter prova nenhuma. Mas o meu papel é questionar, analisar e te preparar para o próximo vídeo, que é sobre sistema de controle, nova ordem mundial e surgimento do anticristo. Pode se preparar para ele. Mas pensa uma coisa aqui comigo. Pode ter certeza que a partir do coronavírus, pós-coronavírus, essa pirâmide de poder no mundo vai ser reconfigurada. Vocês vão ver a China assumindo o primeiro lugar de poder no mundo. Assumindo a primeira posição do maior PIB do mundo, maior capital do mundo. A China vai estar aqui, ó. E a China é uma ditadura. A China já está implementando um sistema de controle com seus aplicativos. A China mente sobre os dados de mortes com os coronavírus. Há quem diga que são milhões de mortos ou simplesmente milhões de pessoas sumiram a sua conta nos seus aplicativos de controle social. E eu vou falar sobre sistema de controle no próximo vídeo. Mas pensa uma coisa aqui comigo. Eu fiz um pano de fundo para você. Eu te apresentei um pouco da história de forma crítica. E eu te apresentei o seguinte argumento: o que nós vamos presenciar por causa da crise econômica provocada, o lockdown provocado e todos os argumentos de quarentena, etc., inclusive levantado pela OMS, que é um puxadinho da China. Nós vamos ver as economias das potências europeias se travando, entrando em recessão possivelmente, ou em período de estagnação, e a economia americana em estagnação ou em recessão. Já tem desemprego em massa nos Estados Unidos. Infelizmente, nós estamos vendo desemprego em massa no Brasil e nas nações emergentes. Enquanto isso, a China vai se estabilizar e assumir o topo da pirâmide de poder, de potência econômica do mundo. Então se prepare, porque a partir do coronavírus nós vamos ver uma nova ordem mundial. Eu falo de caráter político-econômico. Agora, o próximo vídeo, se você tocou o sininho, se prepara, porque esse aí é sobre sistema de controle, surgimento do anticristo e coisas finais. Vamos para ele? Se você não se inscreveu ainda, se inscreve aqui no canal, deixa seu like e obrigado por ter ficado comigo até o final. Deus te abençoe.